Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo dessa quarta-feira a gente vai falar sobre a vitória do Furacão sobre o Andraus na estreia do clube no Campeonato Paranaense. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre essa partida. Então vamos lá para falar de Andraus 0, Atlético Paranaense 2, partida que teve início às 20 horas desta quarta-feira, dia 17 de janeiro de 2024, lá no estádio da Vila Capanema, em Curitiba. E para esse confronto, o técnico colombiano Juan Carlos Osório, estreando no comando do Furacão, escalou o rubro-negro com Bento no gol, Madison na lateral direita, Kaique Rocha e Matheus Gamarra formando a dupla de zagueiros, estreia também do zagueiro paraguaio com a camisa do Atlético, e Vinícius Cauê na lateral esquerda, à frente deles Fernandinho, Eric e Alex Santana, formando um trio de volantes, a gente já vai falar um pouquinho melhor sobre isso. Tomás Coelho no lado direito do ataque, Julimar no comando do ataque como camisa 9, esta talvez tenha sido, ou provavelmente foi, a grande surpresa da escalação do Osório, com o Agustin Canóbio fechando o trio de atacantes pelo lado esquerdo. E uma coisa de cada vez, vamos falar então primeiro sobre um quadro mais geral. Mesmo com pouco tempo de treinamento, foram somente 10 dias, né? O Atlético se representou no dia 6, hoje é dia 17. Então, 10 treinamentos, se bem que teve uma folga nesse interim, então vamos dizer aí que tenham sido 9 dias de treinamento. A gente já pôde perceber algumas ideias bastante claras do Osório. A primeira delas diz respeito ao posicionamento da equipe dentro de campo. O Atlético postado num, a gente chama de 1-4-1-2-3, né? O famoso 4-3-3. Com o Fernandinho atuando de volantes, foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Um volante muito bem posicionado, de uma forma muito parecida com o que ele fazia no Manchester City, distante daquilo que ele vinha fazendo no Atlético no ano passado, mesmo nos momentos em que o Eric foi adiantado para aparecer na área adversária para cabecear, o Fernandinho sendo muito mais hoje o eixo sobre o qual tudo acontecia, né? O pivote que os espanhóis chamam, o volante único. Isso foi muito positivo para a forma como o Atlético entrou em campo e principalmente para que o Atlético pudesse sair jogando pelo chão, que era um pedido muito recorrente da torcida nas últimas temporadas, ao que imediatamente a gente pôde perceber que seria assim, o Atlético e muitas vezes, inclusive, fazendo uso do volante entre os zagueiros, um recurso que não é novidade para ninguém, já foi inventado pelo técnico argentino Ricardo Lavolpe, um cara que fez muito sucesso no futebol mexicano há muitos e muitos anos, que o próprio Atlético chegou a utilizar em alguns momentos nas últimas temporadas, mas hoje especificamente feito de uma maneira um pouquinho diferente, com o Atlético se preocupando em criar superioridade no campo de defesa para poder sair jogando de pé em pé. E para isso foi muito importante, sim, a presença do Fernandinho, assim como foi muito importante a presença do Matheus Gamarra, que já mostrou nessa primeira partida alguma capacidade técnica com a bola para articular jogadas, para dar sequência no jogo, e foi muito preciso com a bola, tanto com passes curtos quanto com lançamentos longos. Então, alguma coisa para ser assim, bastante comemorada. Uma construção mais estruturada, né, uma coisa mais posicional, vamos dizer assim, bem diferente daquilo que a gente via nos últimos anos, com muitos lançamentos longos, uma coisa menos definida em relação à forma como o time construiria suas jogadas, articularia suas jogadas, direcionaria suas jogadas ofensivas. E hoje a gente já pôde ver também a importância que tem os extremos, os chamados pontas no jogo do Osório. Destaque principalmente para o Tomás Coelho, na minha visão, fez um jogaço, tanto no primeiro tempo quanto no segundo, onde ele foi descolocado para a lateral direita. A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mas foi a principal válvula do Atlético, e os pontas, os extremos, né, eles vão ter papéis muito importantes, independentemente de como o Atlético se porte dentro de campo em relação à forma de atacar. Porque se o Atlético for construído de pé em pé, como a gente viu hoje, na maior parte do tempo, até pela disparidade técnica que existia entre as duas equipes, né, e vai continuar existindo, com todo respeito ao Andraus, os pontos eles têm um papel muito importante de alargar o gramado, então eles vão se pregar mais próximos da linha lateral para forçar o espaçamento da defesa e assim permitir que outros jogadores construam por dentro, que pode ser, por exemplo, o Alex Santana, que não é um articulador propriamente dito, mas que normalmente costuma usar esse espaço que surge no centro do gramado, na região central do gramado, para aparecer na intermediária ou, inclusive, dentro da área adversária para finalizar, algo que a gente viu acontecer pelo menos umas 3 ou 4 vezes nesse jogo de hoje. E quando o Atlético for atuar em transição, porque o Osório não é de, digamos assim,
recusar os espaços dados pelos adversários. Quando houver espaço para avançar em velocidade, o Atlético fará isso. Os pontas vão ser especialmente importantes para gerar profundidade e para oferecer essa velocidade necessária para que o Atlético possa, entre aspas, contra-atacar. Então, um time que tem sim ideias bastante claras, isso foi muito positivo, a meu ver. E uma coisa que também agradou muito, isso principalmente ou praticamente só nos primeiros 45 minutos, até por uma limitação física imposta pelo momento da temporada, a pressão após a perda da bola. O Atlético recuperando muitas vezes a bola, ou forçando o Andraus a se livrar da bola muito rapidamente, diversas vezes, com bastante frequência na primeira etapa, e sabendo o que fazer com a bola quando a recuperava, porque estatisticamente é uma coisa que foi estudada e demonstrada. A melhor forma de você criar uma situação de gol é recuperando a bola no campo do adversário e acelerando em direção ao gol com a defesa desestruturada. Então, o Atlético fazendo isso muito bem, inclusive criando oportunidades para finalizar assim. E o Atlético muito bem em campo, dominante, apresentando boas ideias, foi premiado quando o Fernandinho encontrou o Agustín Canóbio entrando pelo lado esquerdo do ataque. O Canóbio, com muita inteligência, percebeu a chegada do Alex Santana de trás, algo que o Alex faz muito bem. Ele é um especialista em aparecer na área adversária para finalizar. E o Alex mostrou a sua precisão, a sua capacidade, alguma coisa que a gente já viu em outros momentos, finalizando firme para vencer o goleiro do Andraus e colocar o Atlético em vantagem no marcador. Um detalhe que pouca gente percebeu foi a importância do Julimar no lance, porque quando o Canóbio parte em direção à linha de fundo, de onde ele faria o passe para trás que encontraria o Alex, o Julimar imediatamente parte também ao mesmo tempo, o que força com que a dupla de zagueiros do Andraus não possa se preocupar com o Alex, se preocupe exclusivamente em acompanhar o Julimar, deixando aquele espaço que o Alex Santana identifica e explora para abrir o placar para o Atlético. Então, gente, de um modo geral, um excelente primeiro tempo, uma vitória parcial merecidíssima, muito animadora e que poderia ter sido por uma vantagem maior, não fossem as oportunidades desperdiçadas por alguns jogadores. Acho que o principal nome nesse sentido foi o Eric, que perdeu algumas chances. Eu não sei se esse papel como meio campista interior, para usar o termo que eles usam em espanhol, esse meia que atua na segunda linha do meio de campo, né, o 4-1-4-1-2, então o 2, onde jogaram o Eric e o Alex hoje. Não sei se é o melhor papel para o Eric, por mais que ele tenha alguma qualidade com a bola, por mais que ele tenha alguma capacidade de chegar ao adversário, especialmente de cabeça, não é um grande articulador. Acho que alguns jogadores poderiam fazer esse papel. Uma possibilidade é o Alex Santana, que oferece aquilo que a gente viu hoje, capacidade de chegada à área adversária, muito poderio físico para disputa de bola, finalizações de média e longa distância. O que o Alex não costuma oferecer é justamente a articulação. Ele não é um jogador de ditar o ritmo das jogadas, não é parte do jogo dele. Quem poderia fazer isso melhor do que o Alex é o Christian, mas o Christian, como a gente sabe, está suspenso por uma decisão do STJD. Vamos ver que escolhas o Osório fará para essa linha de meio-campistas à frente do Fernandinho. Quando todo mundo estiver disponível, acho que o Christian pode ser uma opção melhor do que o Eric, especificamente, para fazer esse serviço de articulação. E aí, no intervalo, a gente já tem as primeiras mudanças, uma delas já bastante surpreendente. Não surpreendente, porque a gente sabia que o Coelho tinha treinado como lateral direito ao longo da semana, mas as saídas do Madison e do Fernandinho, o Fernandinho, imagino que preservado, para as entradas do Hugo Moura, na base do meio de campo, e do Romeu Benítez no ataque. O Canóbio foi deslocado da esquerda para a direita, o Benítez entrou pelo lado esquerdo, e quem saiu do lado direito do ataque para atuar do lado direito da defesa, aí sim foi o Tomás Coelho, e que mesmo sem a proteção de 3 zagueiros, que foi como a gente viu o Coelho ser escalado como ala na última temporada, conseguiu se comportar de maneira coerente dentro daquela linha, apareceu bem no campo de ataque em alguns momentos, e acho que merece ser muito elogiado também por isso. O Atlético acaba ganhando uma alternativa bem interessante, especialmente considerando que eu, pelo menos, eu não sou de mentir aqui para vocês, não sou um grande fã do Madison. Acho que você tem um outro jogador que possa fazer essa função é sim um grande ganho para o Atlético aí a médio e longo prazo. Vamos ver aqui o que mais eu salvei aqui. Então, no segundo tempo, a gente teve um domínio do Atlético. O Atlético em nenhum momento perdeu o controle do jogo, foi sempre o time ditando o ritmo das jogadas, mas muito menos intensidade física. Alguma coisa que, repito,
extremamente compreensível. O primeiro jogo da temporada, 10 dias de trabalho apenas. Seria uma imprudência, uma loucura imaginar que os caras estariam na ponta dos cascos, prontos para correr 90 minutos a 110 por hora, que não são seres humanos, eles precisam aí do tempo necessário para se preparar para poder fazer isso. E eu acredito que no momento certo da temporada eles estarão sim, prontos para jogar um futebol mais próximo daquilo que a gente viu no primeiro tempo ao longo dos 90 minutos. A gente ainda teve algumas substituições, né? Aos 65 minutos saíram o Alex Santana e o Julimar, entraram o Zapelli e Pablo, e aos 72 saiu o Canóbio e entrou o Jader. No momento que entra o Jader, o Benítez, que estava na esquerda, sai da esquerda para a direita, e o Jader entra como ponta esquerda, esse ponta construtor. A gente sabe que o Jader não é propriamente um jogador de velocidade, mas teve uma passagem interessante pelo futebol colombiano, amadureceu, segundo relatos que eu vi de algumas pessoas, e acho que pode ter aí o seu papel, a sua importância, ou mesmo que seja como um coadjuvante, ajudar o Atlético em alguns momentos ao longo da temporada, especialmente no Paranaense, onde preservar os principais jogadores para tê-los mais frescos, mais descansados fisicamente nas principais competições vai ser parte importantíssima da estratégia para o ano todo. Em dado momento, o Coelho sofre uma penalidade, uma penalidade um pouco infantil por parte do Andraus, uma coisa completamente previsível, no sentido de que o Coelho dá um tapinha, o zagueiro não percebe e acaba derrubando, pênalti de manual, claríssimo. O Pablo converte a penalidade, chega a 65 gols com a camisa do Atlético, iguala, vamos ver aqui, Alex Mineiro, Adriano Gabiru e Paulo Baier na artilharia histórica do Atlético, sendo o nono colocado. Então, acho que ídolo é uma palavra que é muito pessoal de cada um. Não sei, aí deixa a opinião de vocês se o Pablo é ou não é ídolo, mas acho que nessa altura do campeonato já é um fato incontestável que é um cara que tem o seu nome escrito em letras douradas na história do Atlético Paranaense, um jogador que eu respeito bastante. Espero que também seja o caso de vocês. Então, por mais que a gente tenha dito muita coisa de positiva, e acho que de maneira, repito, bastante merecida, mesmo considerando o baixo nível técnico do Andraus, não tem nada resolvido, não tem nada pronto. É uma questão de continuar trabalhando e desenvolvendo os conceitos trazidos pela Osório para que o Atlético possa, no momento de começar as principais competições da temporada, ter um time preparado para enfrentar esse nível de exigência técnico, tático, físico, que o Paranaense não vai exigir pela falta de nível dos competidores, mas acaba sendo uma oportunidade do Atlético construir essa equipe e a gente vai poder acompanhar isso jogo a jogo. E sempre que tiver jogo, venham aqui direto para o canal na sequência, que vai ter pós-jogo para a gente trocar uma ideia sobre. É isso. E vocês, gente, o que acharam do jogo de hoje? Quem vocês acharam que foi muito bem? Quem vocês esperavam mais? Deixe a opinião de vocês aí nos comentários. Como eu sempre digo, eu leio todos e respondo todos. Estou devendo algumas respostas. Vou tentar resolver essa minha pendência ainda hoje. Se eu não conseguir resolver hoje, amanhã pela manhã, com toda certeza, eu respondo esses comentários que não foram respondidos ainda. E se você chegou até aqui, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações, compartilhe com tudo em redes sociais. A gente volta a falar de Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra do Atleticano, com o pós-jogo de Atlético e Novo Horizontino pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. Então é isso, pessoal. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.